Olá a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Temos aprendido, de facto, muitas coisas extremamente importantes para viver uma vida saudável. E hoje nós iremos falar sobre sentimentos. Os nossos sentimentos são bons, dão cor à vida, mas também pode ser um empecilho para a nossa vida. Os sentimentos são maus reguladores para a nossa vida, porque nós podemos extrair o que há de bom nos sentimentos bons, mas não nos devemos gerir ou não devemos fazer dos nossos sentimentos o indicador que rege a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso procedimento e o nosso comportamento. Então, os sentimentos são bons e dão cor à vida, mas não devemos deixar ser direcionados por eles, porque por vezes os nossos sentimentos, eles e as nossas emoções nos levam para caminhos difíceis. Então nós devemos aprender a gerir os nossos sentimentos. Foi Deus quem nos deu os sentimentos, a paz, a alegria, o amor, a tranquilidade. Tudo isso é bom, nós podemos desfrutar da vida através dos nossos sentimentos. Mas quando os sentimentos são maus, eles não nos vão ajudar a viver uma vida saudável. Devemos ter o discernimento e a sabedoria de Deus para sabermos fazer uma triagem, desfrutar dos bons sentimentos, e isso irá também proporcionar-nos para viver uma vida saudável. Mas os maus sentimentos nós devemos jogar fora. Ou seja, deletar, colocar no lixo. Então, os nossos sentimentos, se nós não aprendermos a gerir os nossos sentimentos, eles nos levam por montanhas e vales. Nós iremos viver inconstantes e oscilantes. Ou estamos alegres, ou estamos tristes, ou estamos felizes, ou estamos desanimados. Então, devemos aprender a gerir os nossos sentimentos. E o rei David, ele descobriu como era importante aprender a gerir os nossos sentimentos. Encontramos em Salmo 143 a seguinte frase em que o rei David disse para Deus: "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terra plana." Vejam, aqui terra plana fala de estabilidade. Porque se nós formos agir em cima do que estamos a sentir, nós não vamos encontrar essa estabilidade se sermos constantemente constantes, sermos firmes, constantes e estáveis. Porque os nossos sentimentos, muitas vezes, nós iremos sentir coisas que não queremos sentir, como medo, como tristeza, como desânimo, como preocupação. Então, esses sentimentos eles nos levam para baixo e os sentimentos bons nos levam para cima. Mas aqui o rei David ele nos fala de uma terra plana. Então, como é que nós podemos fazer gerir essa mistura de sentimentos entre montes e vales para que possamos caminhar numa terra plana? Então, é ser direcionados pelo seu bom espírito, como ele diz aqui. Quando nós fazemos ensina-me a fazer a tua vontade, quando nós fazemos a vontade de Deus e deixamos-nos sermos direcionados pelo seu bom espírito, nós iremos encontrar essa estabilidade sentimental. A inteligência emocional nos fala de estabilidade. Estabilidade nas emoções e não deixar que sejam elas a reger as nossas ações. Não devemos alimentar sentimentos negativos, como a tristeza, o desânimo e o cansaço, pois se tornam um poço sem fundo e, por vezes, depois é difícil de sair de lá. Então, se as nossas emoções nos coloquem para baixo, devemos contrariar as nossas emoções e os nossos sentimentos ao que estamos a sentir. Tanto que a palavra de Deus ela nos ensina assim: diga ao fraco, eu sou forte.
Então, quando nós nos estamos a sentir fracos, desanimados, cabisbaixos, sem força para nada, então nós não devemos confessar que estamos fracos e desanimados. Deus diz, diga, quer dizer, nós devemos falar. Diga ao fraco, eu sou forte na força do Senhor. Então, não devemos aceitar esses sentimentos que vêm nos colocar para baixo. Devemos resistir, rejeitar e contrariar. Até porque Deus diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então Deus quer-nos animados, Deus quer-nos alegres, a alegria do Senhor é a sua força, não é? Deus quer-nos para cima, não é? Porque o bom ânimo, Ele nos levanta e o desânimo, Ele nos coloca para baixo. Então, Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo. Nós não devemos viver segundo as circunstâncias. As circunstâncias irão nos provocar alguns sentimentos em nós, mas nós não devemos seguir a influência desses sentimentos. Como, por exemplo, nós encontramos em Abacuque, o profeta Abacuque, ele estava a passar por umas circunstâncias desfavoráveis. Como todos nós já ouvimos, conhecemos essa passagem que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam os seus mantimentos, no curral não haja vacas, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ou seja, ele estava a dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, sabe o que é que ele disse? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então ele não permitiu que as circunstâncias desfavoráveis influenciassem os seus sentimentos. Também podemos encontrar algumas dicas na palavra de Deus que nos mostram que nós devemos ter os nossos sentimentos resguardados em Deus e nos alegrarmos, seja qual for as circunstâncias. Em Mateus 5, Deus diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem tudo mal contra vós por minha causa, lamentai e chorai. Não, não é isso que Deus diz. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, mediante as perseguições, nós devemos nos exultar e alegrar. Em 1 de Pedro diz, mas alegrai-vos pelo facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, aqui nas aflições, nós também devemos nos regozijar e alegrar, até porque Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus já venceu e nós já vencemos. Então devemos ter bom ânimo, nos regozijar e alegrar nas aflições. Veja bem, não devemos dar lugar aos nossos sentimentos negativos, mas sim estar por cima de toda a circunstância e aflição. Já vimos, nas perseguições nós devemos nos regozijar e alegrar. Nas aflições nós devemos regozijar-nos e alegrarmos. Nas provações nós também devemos nos alegrar, que diz em Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Então também nos devemos alegrar nas provações. E nas tribulações também devemos nos alegrar, porque Paulo, ele disse em determinada situação e tribulação da sua vida, ele recebeu de Deus a mensagem que dizia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele dizia assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Vejam aí Paulo a contrariar as circunstâncias, a mostrar que com a força e com o poder de Deus, ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Em cima de toda a tribulação, de toda a provação, de toda a perseguição e aflição, ele se regozijava e se alegrava em Deus.
Até porque nós não devemos estar preocupados com alguma coisa, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o nosso coração e os nossos sentimentos. Então, é em Cristo que nós devemos refugiar-nos, buscar a paz e a tranquilidade e a alegria para os nossos sentimentos. Não deixar que as circunstâncias adversas, elas nos venham sufocar a nossa alegria. Até porque David disse: porque te estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Aprender a gerir e não depender dos sentimentos é extremamente importante para vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.